Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 29 de agosto de 2025, palestra de número 22. Hoje voltaremos a falar sobre esse importante tema que é o Grande Reset. E mais uma vez, com novidades, com acréscimos, é mais uma daquelas palestras que é feita para você ver, rever, parar, estudar, porque ela aborda muitos temas. Nem sempre o tema, o assunto do tópico, do título, ele é vinculado somente a determinados assuntos. Ele puxa vários outros braços. Se você observar, por exemplo, quando eu falo de Jesus, eu falo de Jesus da palestra dos evangelhos, da palestra dos avatares, na palestra do próprio Jesus, que agora eu vou trazer um acréscimo na próxima de Jesus, vai ter até uma mudança. Falo dele também na palestra de religião, que também vai ter um acréscimo. Agora a palestra de religião, ela vai ser religião e as profecias. Isso para citar algumas onde eu abordo o tema Jesus num novo olhar, com um novo viés, tentando mostrar a vocês a real trajetória, e aí, claro, são sementes para reflexão, para que você entenda a passagem desse avatar pelo planeta. Mas hoje, o Grande Reset vai trazer vários outros assuntos, temas, abordagens, nomes e novidades, que você talvez precise realmente rever, reestruturar. Mas para que nós possamos iniciar, foquemos, aqui na nossa mente, pineal, coração, chamatrina. Iniciemos aquela nossa etapa de respiração, meditação e ancoramento. Inspire. Coloque para dentro o oxigênio e a quintessência. Faça acontecer dentro de você o Ticum. É o ressignificar de você mesmo. Conversando com seus tijolinhos formadores. Você no comando. Você no controle. Ao colocar para fora, utilize o diafragma e o períneo para, com força, expulsar tudo aquilo que não pertence mais a você. Para que possamos estar aptos, então, a irmos com nossos queridos guias, amados mestres, e toda a nossa enorme família estelar. Adonesh, bordo do prata vonal, com Rancor, Rokná, Druxus, Sucalá, Mirna, Kadisha, Vovó Maria Conga, Zontendrel 29. De lá, em Otakten e Mithael, vão nos oportunizar a energia Umara através do portal Abona Shantar, que será entregue aos filhos paralíticos, deles as ordens, das ordens aos comandos, dos comandos às naves, das naves aos comandantes. E, em especial, Siriana e Astasheram vão manipular essa energia e entregar em particular aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que, por sua vez, chegam, abrem círculos concêntricos à nossa volta, alocam-nos no centro desses círculos, iniciam pequenas intervenções, atraem a equipe de dragões, entregam essa energia Aka, energia Umara, a Maria Padilha Rainha, Yeshu Veludo, capitaneando os tronos Pombagira e Yeshu, ligados às nossas tronqueiras, eles nos abraçam com uma enorme mercaba de proteção coletivo. Uma redoma dourada que nos envolve, abarcando nossas tronqueiras e nos protegendo a todos, dando-nos a possibilidade de, lá no centro desses círculos, montarmos o nosso próprio mercado de proteção local, individual. Para irmos, então, a Gaia, Pachamama, Nanamburuque, o sol central do planeta, de onde solicitaremos a autorização
Dos 7 dragões de Elohim Kumara para a ascensão da energia telúrica e a ascensão da energia do cristal orgânico Astrastone até as solas dos nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, parando no chakra básico, o Muladhara, chakra raiz do pé da coluna, que se liga ao corpo átmico da tríade superior e atrai de lá a energia do Kundalini, que daqui, do pé da sua coluna, como 2 serpentes douradas, inicia sua ascensão por dentro da sua medula, chega até o coração, liga o motor Taurus, aciona a chamatrina, a estende até a pineal, abre sua mente, amplia suas possibilidades, exudando pelo chakra da coroa, fazendo crescer ainda mais a sua já tão enorme malha toroidal. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareon. Hareon. Hareon Cara. Hare Hare. Hare Hare Om Cara. Assim é. Assim está feito. Grande Reset, palestra 22. Veremos as manifestações deste grande reset. A imagem permaneceu da vez anterior, uma imagem ilustrativa do que nós pretendemos que venha a ser esse grande reset, que é um desabrochar de uma nova era. É um ressurgir de dentro do nosso planeta Gaia, a consciência planetária se refazendo depois desse período de intempéries que nós estamos vivendo e ainda viveremos. Mas é um ressignificar, uma transformação, uma passagem para a 5ª dimensão, obviamente da 4 para 5 e não da 3 para 5, como ainda falam muitas fontes. E eu trabalhei com vocês desde a primeira vez que apresentei essa palestra, que nós tivemos em 2024 as manifestações dos primeiros sintomas deste grande reset. É claro que aqui há fontes que falam de outros períodos, tudo bem, eu destaquei esse período, que é também chamado por alguns, e foi aí que eu comecei a falar sobre isso, porque nesse período isso ganhou mais força, ganhou mais importância, e alguns chamam esse grande reset de inversão. Está tudo bem também. Tanto que eu chamei a atenção na época que no sul do Brasil e em Valência, na Espanha, houve destaque para essas movimentações, sobretudo do elemento água. Quando, ao se manifestar, esse elemento gerou algumas inundações, alguns transbordamentos, e é claro que isso vem num ciclo anterior a ele e que continua ou continuará por algum tempo. Até porque, além da água, outros elementos entrarão em cena nesta reconfiguração territorial do planeta. Então, isso aqui é um ciclo natural, normal, que nós estamos incrivelmente acelerando, influenciando, mas é um ciclo. E quando eu falo de outros elementos, estou aqui, para quem gosta de acompanhar, não só me ouvindo, mas também sabendo aonde eu estou. Aqui, os elementos, como o fogo, ele já atua no Oriente Médio há muito tempo. As muitas guerras, os conflitos, e não só no Oriente Médio, mas também guerra entre Rússia e Ucrânia. As antigas guerras todas eram a manifestação do elemento fogo. E, de novo, a manifestação, não o mal, não a entrada do mal. Fora os elementos, temos também o quê? As muitas fake news e os grandes encobrimentos da história da humanidade, motivo pelo qual eu tenho uma palestra específica com esse assunto, encobrimentos. Tá? Está sobre o hemisfério sul uma faixa de anomalia magnética, que alguns chamam de inversão, uma espécie de bolha que vai dos Andes até a África do Sul. Tem uma imagem no próximo slide que ilustra isso para vocês. É a reestruturação do campo magnético da Terra, a tal ascensão 5D, e anomalias como estas vêm sendo cada vez mais recorrentes. E assim será naquele gap que eu repito tanto entre 2023 e 2026. Tá? Olha aqui a imagem que eu também deixei da palestra inicial. Essa anomalia que eu citei anteriormente, essa é uma imagem de 2020,
E segundo essas informações, isso aqui é uma informação científica, tá? Que não tem nada de transcendental, espiritual, canalização. Essas anomalias, elas crescem 20 quilômetros por ano, essas bolhas, do oceano para o continente. Tá? Então, essas bolhas não são exclusivas. São bolhas que vêm acontecendo. Essa é uma bolha de destaque. Um dos motivos pelo qual nós temos incríveis mudanças climáticas já se manifestando, e ninguém fala sobre isso de maneira oficial. As temperaturas extremas, todo ano tem um pico máximo e um pico mínimo em algum lugar. Quantas vezes você vê nos noticiários aquelas informações do tipo: hoje na cidade tal, bateu a temperatura mais alta em 50 anos, em 100 anos, em 200 anos, ou o contrário, a temperatura mais baixa. Quando os eventos extremos eles são eventuais, você pode chamar de eventos extremos, de eventos isolados. Mas quando esses eventos extremos se repetem, quando os eventos extremos são recorrentes, temos algo acontecendo. Você percebe que em certos lugares está estranhamente mais seco ou mais úmido, alguns mais frio, outros mais quente. Em todos os locais por onde essas bolhas se estendem, ocorrem fenômenos distintos. Tá? Então, como eu falei, eclodiram perto de 2020, mas isso é aquela eclosão oficial, com a identificação da ciência. São anomalias do campo magnético em faixas menores e com características bem distintas, que se espalham da superfície da Terra até áreas intraterrenas. Aí já entra as informações além da ciência, o que demonstra a abrangência do fenômeno. Adiante, com a reintegração cósmica, que está super atrasada, e com o fim da quarentena, que já era para ter se dado, as anomalias tenderão a se ampliar, ao contrário do que se imaginava, né? Não é que vai cessar, vai se ampliar até que aconteça um completo colapso e ocorra a vinda de Sofia, ou Rockman, que é mais um que eu vou ampliar na palestra de Jesus. A palestra sobre Jesus agora vai se chamar Jesus e Rockman, Jesus e Sofia, porque eu preciso trazer mais informes sobre isso. Inclusive, aproveitando o ensejo, o próximo encontro do Clube de Membros, não o de setembro, mas o de outubro, ele é sobre Judas e Jesus. E nele eu volto a falar sobre todos esses estudos que eu citei aqui de Rockman, Sofia, Judas, Jesus e profecias. Tudo de maneira mais profunda, porque é no Clube de Membros. Outro sinal são as oscilações bruscas da frequência Schumann, que já temos várias fontes que tratam muito desse assunto, por isso que eu nem falo tanto sobre isso, porque se já tem outras boas fontes falando sobre isso, também está associado às oscilações da frequência Schumann. Não significa que ela parou, como andaram falando, ela andou subindo recentemente tanto que houve um momento que não foi mais possível aferir pelos nossos equipamentos. E depois ela baixou um pouquinho e voltou a ser capaz de aferir. Essas oscilações também dão mostras que o colapso está muito próximo. Estamos realmente na iminência de algo muito importante. Mas volto a repetir o que eu falo sempre. Eu não gosto de dar datas para acontecimentos desse tipo, porque nós estamos aguardando isso já há algum tempo. Já era para ter acontecido aquela história de Sofia, o sucerano cósmico, e o incrível atrapalhamento que os arcontes do primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, vem tentando causar para que ele não assuma essa sucerania. Sinais deste colapso. Aí a gente vai começar a pontuar um sinal aqui, outro ali, para você perceber o que significa. A finalização da quarentena com Sofia ou Rockman deveria ter sido realizada antes. Acabei de falar isso. Mas uma série de fatores não permitiram, detalhei um pouquinho disso agora. No passado, civilizações inteiras até foram dizimadas na Terra e fora dela. No nível 0 e 1, nós vimos isso. Ao longo de períodos similares a este, ou seja,
é algo que acontece no nosso universo de Nébadon ou Buloca. Não é algo exclusivo da Terra. É um reset natural de todo o sistema de vida a partir das modificações magnéticas que Gaia vem realizando pouco a pouco. É mais um evento cíclico que representa a esperança para não haver uma terceira guerra mundial. É Gaia buscando uma questão para que, com o impedimento da terceira guerra mundial, os problemas não sejam ainda maiores. Tenta-se evitar o colapso do experimento humano, como eu já falei em outros momentos. Tá? Desde o ano 2007, sistemas como os corais e as colmeias vêm colapsando. As correntes marítimas e as massas de ar vêm apresentando comportamentos anômalos. Por isso, as tempestades, os furacões, tudo isso está estranhamente se modificando. E isso volta a ser ciência. Choque de realidade. Sistemas biológicos que vêm ruindo com as temperaturas extremas. Aqui eu apresento os corais. Os corais são extremamente sensíveis e são fundamentais para a existência da vida marinha e, por conseguinte, da vida no planeta. Tudo é um trabalho em equipe e a gente não consegue compreender isso. A gente continua olhando para o próprio umbigo do humano. Indo além, saindo dos corais e entrando um pouco na história das colmeias. Colmeias em colapso. Einstein, olha como isso é antigo, já nos havia dito lá atrás, quando ele esteve aqui encarnado, que quando as abelhas começarem a desaparecer, teríamos problemas. Então, ele anteviu isso lá atrás. E alguns empresários do agronegócio, interessados em entender esse colapso, que eu falei no slide anterior, que é desde 2007, contrataram pesquisadores que diagnosticaram apenas um estresse extremo, que se reflete no fato de que hoje, por exemplo, por conta desse estresse, a polinização desse agronegócio já vem sendo realizada por abelhas drones. Vocês não sabem, existem abelhas drones, porque as abelhas vêm morrendo. Vocês têm percebido quantas colmeias têm colapsado? Eu encontro abelha caída nas minhas áreas aqui à volta, muitas vezes. E essas abelhas drones estão sendo trabalhadas no aguardo do que eles querem chamar agora de nanoengenharia. Eles vêm tentando produzir abelhas minúsculas para que elas possam realizar esse tipo de trabalho. E, é claro, para que realizem também outros tipos de tarefas. Roberto, importantíssima quando eu falo de abelha. Lembrem-se, a abelha nem era para voar, segundo a própria ciência. E ela se equilibra no ar e produz um hexágono perfeito nessa borda de cada abertura da sua colmeia. 2. Esse colapso. Quanto mais selvagem a espécie da abelha, mais veloz está sendo o colapso da comunidade de abelhas. E choques ou colapsos como estes irão nos levar a repensar o nosso modo de vida. E isso aqui motivou a palestra número 33, que eu coloco aqui, que está chegando em breve de novo. Ela já foi lançada uma vez, ela vai voltar. E nesse encontro eu explico para vocês o que são esses modos de vida e vai estar associado a essa lógica aqui. E a gente espera que com isso tudo, com esse repensar, nós venhamos a dar um salto consciencial. E, de novo, salto consciencial não é Deus. Esse salto é você que dá, antes que finde o atual experimento humano. Professor, você repete tanto sobre esse fim de experimento humano. Tem esse risco? Claro que tem. Pode acontecer? Claro que pode. Nós estamos tentando evitar. Como eu falei, colmeias em colapso com seus hexágonos perfeitos. Falando de inseto, e aí para você poder entender um pouquinho como funciona a lógica do modo colmeia, do modo insectoide javeísta, eu vou falar um pouquinho das abelhas
Eu vou um pouquinho além das abelhas, eu vou falar um pouquinho das formigas. E aí você vai ver até onde vão os insetos. E tudo isso é fruto do início de tudo. Quando Javé atuava como uma enorme abelha rainha e seus anjos clones funcionavam como insetos obedientes. Por que no passado o verbo, professor? Porque Javé colapsou em 2021. Isso não mais funciona desta maneira. Já expliquei isso, principalmente no Clube de Membros. Para vocês terem uma noção disso, a maior cidade da Terra hoje é um formigueiro que vai de Lisboa a Atenas, através do subsolo. Isso também está comprovado, não é canalização. Isso nasceu no século XIX, essa cidade, quando um navio saiu de Buenos Aires para Lisboa com alguns exemplares de formigas argentinas, aleatórias, tá? Não foram colocadas de propósito. A não ser que tenha sido uma ação externa, mas eu não tenho essa informação. Assim como os navios sempre transportaram, querendo ou não, ratos e outros parasitas, rato não é parasita, tá? Rato, parasitas, protozoários, etc., as abelhas foram nessa leva. E ao chegarem na Europa, elas destruíram as europeias, porque essas abelhas argentinas, essas formigas argentinas, elas são poderosíssimas. E ao destruírem as europeias, elas criaram uma série de galerias que gerou uma megalópole. Elas reocuparam as áreas que já eram das abelhas europeias, das formigas europeias, e essas formigas argentinas formaram uma enorme cidade, que existe até hoje. Isso é para ilustrar como funciona o modelo de sistema de colmeia de Javé. É assim que Javé planejava para a humanidade, mas que foi atrapalhado por Eva no seu deslacre. Antes havia sido atrapalhado por Pandora com as suas poções. E isso nos possibilitou a racionalidade, que nos oportuniza o ticum. Todo fundamentalista é abelha operária. Pensem nisso. Todo ser que age de maneira extrema, e aqui eu falo da direita, da esquerda, de cima, de baixo, do alto, de dentro, de fora, todos, todo aquele que é muito ista, que valoriza muito o ismo, que fecha em torno de um cidadão, de um partido de maneira cega, é uma abelha operária, que obedece cegamente sem questionar. Assim funciona toda a aventura que Javé montou a partir de Adão, e eu já expliquei isso para vocês, até chegar em Jesus. Tudo isso, toda essa aventura, foi motivado por esta perda de controle deflagrado por Eva. E aí eu chego em Jesus de novo, por isso eu remodelei todos os encontros que eu tenho com vocês sobre Jesus, nas aulas, sobretudo nas palestras e nos encontros, para que vocês tenham uma noção mais profunda sobre a importante participação desse ser. Porque Jesus, aqui, também não cumpriu os seus termos. Ele veio com um pacote de certezas avatáricas, ele veio com um plano montado e ele não conseguiu ser aquele Jesus rei, Jesus soldado que pegasse em armas. As próximas gerações. As gerações a partir do gap entre 2023 e 2026, e sobretudo os próximos 18 mil anos, a partir de 26, serão testemunhas e agentes ativos do experimento humano novo, estando face a face com eventos extremos que se tornam recorrentes em toda a Terra. Isso é o grande reset. Estimulados hoje por agressivos e anômalos ciclos solares. Então, tem algo também vindo de fora. Além disso, por vírus e bactérias se manifestando cada vez mais poderosos. A pandemia que nós passamos há pouco tempo foi uma amostra. Problemas sociais que já estão em andamento, se você olhar ao lado, estudar um pouquinho, você percebe isso. E problemas ambientais terríveis que têm sido tentados esconder. Quando o permafrost degelar de vez, procure ver sobre isso, muita coisa aparecerá. O esgotamento dos recursos naturais, que já é assunto
em toda COP, em todo encontro, e eles ainda não conseguem colocar em prática praticamente nada. A imbecilização total da grande massa, do grande gado. Vejam como estão essas novas gerações. Pessoas que não conseguem mais trocar ideia sobre assunto nenhum, porque ficam viciadas em jogos, em celulares, bitoladas em lógicas impostas. A invasão iminente de seres dobra-maloca do universo vizinho, que eu trago para vocês em vários encontros. A Groenlândia, que é só um exemplo, a despejar água doce do mar. Por quê? Porque ela vem degelando. Se fala tanto do Ártico, da Antártica, do Alasca, se esquece que a Groenlândia, quando ela devolver para o mar toda aquela água doce que estava congelada, ela vai influenciar na corrente de Gulf Stream. E por conta disso, está em colapso. Vários filmes e séries já abordaram isso. Alguns de maneira mais sensacionalista, mas outros de maneira real. O colapso do sistema financeiro mundial. Por que você acha que o Trump está correndo atrás da Groenlândia, do Canadá, do México, da Venezuela, implicando com o Brasil? O Trump precisa tentar dar um jeito dos problemas dele. Ele está atrás do nióbio, das terras raras. Não é essa relação que parece meramente política. Isso é uma fachada. Ele precisa dar um jeito para que ele se dê bem, porque ele visualiza um sistema financeiro mundial em colapso, claro. Mas eles não vão falar isso para você. Mas não é só o Trump, não. Os nossos presidentes aqui nas Américas do Sul e Central sabem disso, como também os europeus, os asiáticos, e todos têm essa noção. E aqui, quando eu falo sobre eventos extremos, eu volto a ressaltar que é Gaia enfraquecendo o campo magnético para salvar o experimento humano na nova era. Pasmem. Pode ser que um evento ambiental problemático, terrível, extremo, salve o planeta de uma terceira grande guerra mundial. Porque o que nós precisamos é estar sempre elevando o nosso padrão consciencial, como nessa imagem, mais uma vez, meramente ilustrativa. Eu vou aprofundar um pouquinho isso. Situação planetária atual. O conhecimento astrológico, ancestral, mitológico, que também é astrológico, está sob o rótulo de grandes mistérios, as tais mitologias. E alguns iniciados, magos, sábios e religiosos, que se dizem doutores, mantêm oculto dos olhos dos demais seres por puro controle e dominação. São eles, esses doutores, ou ditos doutores, que mantêm oculto o legado TOT, que eu trabalho com vocês no Clube de Membros. São eles, donos da Wall Street, da BlackRock, da Vanguard, e membros das famílias Rockefeller e Rothschild, só para citar alguns dos principais. São estas as grandes corporações que logo estarão com total controle na Terra e fora dela. As revelações psíquica, espírita e cósmica somente abordam parte do conhecimento TOT. E hoje a humanidade vem sendo escanteada, enquanto regiões, por exemplo, como no Tibete, na Índia e na China, lugares como as montanhas de Udang, que ninguém estuda sobre, e o subsolo do Vaticano armazenam segredos. Aqui plantei algumas coisinhas que eu trabalho a parte do Clube de Membros e outras que é para vocês buscarem. Porque quando eu falo de segredos, só para falar de um que eu até já citei, o BS1 está aqui. Só do jainismo, que é aquela religião que eu explico no início da palestra 11 sobre religiões, que vai virar religião e profecias, existem mais de 1.500 manuscritos intactos. Sabe por quê? Porque ninguém conseguiu traduzir até hoje. Está escondido. E assim, nós temos sempre acordos obscuros
que envolvem naves, seres, abduções e contato entre seres de outras localidades. O que temos pela frente? O período máximo glacial ele ocorreu até 23 mil anos atrás. Lembra que período era esse? Lá atrás, na tradição Kumaricandã, em Harappa, em Mohenjo-Daro, quando Shiva começou a se apresentar como o grande deus do universo, foi ali que se iniciou o global warming de hoje, famoso, o aquecimento global. E foram os ciclos solares que deram início, mas nós pioramos, como eu falei. Pioramos o processo com as queimas de combustíveis fósseis e a contaminação da água. Pioramos. E desde a Eco 92, que foi aqui no Brasil, nada de real foi feito. Há 18 mil anos, houve um superdilúvio, bem maior do que o bíblico, na Índia. Aqui, ó, bem maior. E o que nós enfrentaremos em breve ainda será mais brando. Isso aqui eu também aprofundo no 5º encontro do Clube de Membros, quando eu falo dos ciclos civilizatórios. E aí eu entro nesse detalhe aqui, ó, de que entre 14 e 9 mil anos houve 3 momentos importantes da história da humanidade, que só as mitologias trazem. Primeiro, a crosta terrestre se movimentou. Segundo, dentro desse período, a 12.800 anos, um meteoro caiu, mas antes de bater no solo, ele se quebrou em 4 partes. Em vez de um, foram diversos choques desses pedaços. E há 9 mil anos, aquele famoso dilúvio bíblico, que não foi um dilúvio universal, né? Mas houve um dilúvio. Então, nesse grande reset, o que cabe a você fazer? Pense, medite, desapegue, respire. Foque na sua chama-trina e na sua pineal. Você aqui, ó. Porque, como dizia Chico, o máximo que pode acontecer é você morrer. E se você morrer bem, como nós explicamos na palestra sobre Boa Morte, da Poa, do livro tibetano dos mortos, você morre bem. Porque a questão de querer ficar agarrado à vida, apegado à existência, também é ruim. E qual é o limite? E aí a pergunta que eu faço na parte escrita, eu contraponho com outra aqui na imagem. Há limite? Com o que nós vemos hoje, tecnologicamente falando, do que nos é revelado, fora o que não nos é revelado. Vocês já pararam para ver a nova série da Disney, Alien Earth, que é bem mais legal que os primeiros Aliens, que também trata de seres alienígenas, mas já fala de IA, já fala de hibridagem, já fala desse experimento humano em risco, já fala da especiação da espécie humana que eu abordo tanto com vocês, talvez não com essas palavras, mas se você ler das entrelinhas, você verá. Já temos hoje um trilionário, por mais que alguns falem que ainda não, mas ele é oficial da Terra. Ele é o famoso sul-africano Elon Musk. Ele é só CEO da Tesla, fundador e diretor da SpaceX, CEO e cofundador da Neuralink. Essas corporações hoje, esses seres hoje, eles são mais importantes que muitos países. Eles geram renda que é superior a muito PIB, Produto Interno Bruto. Algumas dessas corporações têm armas nucleares que não estão somente nas mãos de países. Vamos às observações que eu acabei de ler ali com vocês, ó. Tesla, com bens avaliados como superiores aos valores dos PIBs de muitos países. 2. Elon Musk. O Musk Phone deve superar a Apple em muito breve. Há quem diga que já existem alguns em funcionamento. 3. Tesla. Então, aqui, ó.
Quando eu falei do 1, com bens avaliados, era o trilionário, tá? O Elon Musk é o 2. O Tesla, que é aqui, ó, ultrapassou a Toyota em valor total. Só para falar de algumas. Porque, além dessas que eu li, há outras empresas ligadas a esse cidadão. SpaceX tem parcerias com a NASA e a Starlink. Inclusive, recentemente, esses dias, eles lançaram no ar é ótimo, lançaram no espaço algumas cargas. E ninguém explicou direito que cargas são essas. Para que serão essas cargas? Vamos pensar. Esses seres têm parcerias com outras corporações aqui e fora daqui, de seres biológicos e não biológicos. Formam, assim, o maior sistema de satélites da Terra, sendo que a Starlink também é de Elon Musk. Ou seja, quem controla tudo isso? Quem lê todas as íris? Quem lê todas as digitais? Quem tem acesso a todos os cartões celulares que você manipula, que você pensa que tem proteção? Tudo isso se iniciou nas décadas de 80 e 90. Já expliquei isso para vocês lá atrás, com a era do conhecimento. E as empresas passaram a mandar mais do que os presidentes. Foi quando surgiu aquela ideia de empresa multinacional, depois empresa transnacional. E esses presidentes dos principais países da Terra, hoje, estão nas mãos desses seres. Por isso, quando você fica tomando o lado de Trump, de Lula, de Bolsonaro, de Putin, de Zelensky, todos eles são fantoches desses que realmente comandam o planeta. Que o filme Blade Runner, do ano de 1982, já nos revelava. Justamente falando de um período entre 80 e 90. E esse Blade Runner já foi, inclusive, regravado, trazendo coisas ainda mais reveladoras. Existe uma coisa chamada mútua destruição assegurada que eu vou explicar para vocês aqui agora. Depois da Segunda Grande Guerra e ao longo da Guerra Fria, a Segunda Grande Guerra terminou em 45, a Guerra Fria foi até mais ou menos de 1990, tá? E depois, até os anos 2000, a União Soviética, que depois deixou de ser a União Soviética, passou a ser a Rússia, como eu coloquei ali, ó, bem como os Estados Unidos, eles compartilhavam da doutrina da mútua destruição assegurada. O que é isso? Eles tinham certeza que se um atacasse o outro, eles se destruiriam e, com isso, o planeta. Tanto que vários filmes, como aqueles famosos The Day After e muitos ligados à destruição planetária por guerra nuclear, foram trabalhados. E assim, por conta dessa mútua destruição assegurada, o planeta se equilibrou, meio que no fio da navalha. Assim foi a Guerra Fria. Mas desde 2009, os imbecis, os extremistas, os especialistas do Partido Conservador dos Estados Unidos vêm alimentando que os Estados Unidos são capazes de atacar e destruir sem serem retaliados. Esses seres, esses especialistas, que eu devia ter colocado até entre aspas aqui, são neoconservadores, especialistas das armas de todo tipo. Fazem parte do tal do Deep State, que eu já apresentei para vocês. Aqui o Deep State americano. E aqui, ó, capazes. Esses caras, eles constam no livro, de maneira indireta, tá? No livro Full Spectrum Dominance, ou que veio para o português como Domínio Total do Espectro, Democracia Totalitária da Nova Ordem Mundial. Esse filme, esse livro, explica, ainda que em parte, as guerras sem fim da atual conjuntura política, baseada nessa lógica desses seres. Por isso eu coloco que o experimento humano está ainda em enorme risco. Não! A não é mesmo novidade? Não, durante muito tempo, era nova ordem mundial. Eu já vejo alguns autores falarem em nova ordem midiática mundial, como se duplicasse o N. Aqui um ser humano aprisionado,
A mídia, trancado numa lógica impositiva, porque desde o século XVIII, quando surgiu o primeiro Banco Central e a primeira Bolsa de Valores em Londres, além do estabelecimento, nessa época, da primeira loja maçônica com viés de dominação, e desde então esse processo se ampliou até chegarmos ao Deep State americano, mas que já está em todo o planeta. O Deep State não é mais somente americano. Com os Majestic e os Illuminati no comando. Isso resume tudo o que eu falei até então. As primeiras 3 empresas do mundo que eram capazes de trabalhar com 5G estavam na China, na Dinamarca e na Finlândia, deixando os Estados Unidos para trás há poucos anos. Daí o desespero deles de buscarem áreas como eu citei lá atrás. Por que será que os Estados Unidos têm tanto interesse na Groenlândia? Você sabe de quem a Groenlândia é? A Groenlândia pertence à Dinamarca. E a Dinamarca já avisou que não vai abrir mão daquilo que está escondido ali, naquele gelo. Daí a busca americana na produção das versões em cima de determinados fatos. Eu explico sobre isso na palestra sobre encobrimentos. Produção, ou seja, a atuação de Gaia, será só um freio de arrumação dessa incrível imbecilização. Essa é uma palestra para você estudar com bastante calma. Vamos, então, voltar a nos concentrar, respirando e trazendo lá de baixo do Sol central do planeta a energia do cristal orgânico astrastone e energia telúrica de Gaia, que vai chegar até as solas dos nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, e vai parar no chakra básico, Muladhara. Esse chakra básico vai se ligar novamente ao corpo átmico e atrair de lá a energia do Kundalini. Mas antes de ascender, pulsando no chakra básico, focando na ativação da energia Aka, mentalizando a produção de mensagens novas para os seus RNAs e mensageiros, te possibilitando plasmar, cocriar, perdoar e autoperdoar, curar e autocurar, produzindo no seu cérebro o hormônio PKM-zeta, inibidor de arquivos negativos e imantador de arquivos positivos. Você vai vibrar comigo no seu chakra básico. O eu te amo. Aloha Maikaku. Aloha Noval Yahweh. Aloha Maikaku. Aloha Noval Yahweh. Aloha Maikaku. Aloha Noval Yahweh. Ascenda com essa energia até o próximo chakra que a gente trabalha só nesse exercício, que é o chakra sacro. E ali, vibrando na energia do sinto muito, e Kalamaiau, e Kalamaiau, e Kalamaiau. Ascenda com ele até o seu coração. Liga o motor Taurus novamente, acenda a chamatrina. E aqui, a energia do me perdoe. Que aueki, que aueki, que aueki. Ascenda com essa energia até a pineal. Chamatrina, pineal. Coração até a sua mente. E aqui, reconecte-se com os seus mentores. Angkor, Rukna, Druxus, Sukalá, Mirna, Kadisha, Vovó Maria Conga, Zon Tendrel 29. Mahalo, Mahalo, Kiakua e Otalane. Mahalo, Mahalo, Kiakua e Otalane. Mahalo, Mahalo, Kiakua e Otalane. Ative a energia Aka. Reconecte-se. Seja lá como for esse grande reset. Seja lá como for o retorno de Sofia, você estará pronto para o que vier.
Acenda com essa energia pelo chakra da coroa. Estude pela enorme malha toroidal. Expanda essa energia para outros lugares, outros seres, curando, perdoando, ampliando esse seu potencial. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hariom. Hariom. Hariom Kara. Hare Hare. Hare Hare Om Kara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço, fraterno e amigo. Deixe o seu like. Vamos tentar hypar esse vídeo. Faça o seu comentário. Esse encontro, essa palestra é muito difícil para alguns. Se não for para você, ok. Se para você é fácil, passe ela adiante. Passe o link. Divulgue o nosso trabalho, para que mais pessoas possam passar a ter acesso a esse tipo de informação. Assim, na semana que vem, estaremos dando prosseguimento à nossa sequência de palestras com a palestra número 23. Até o nosso próximo encontro.